Paz seja convosco. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem mais para a sua vida. Amém? Quem aqui quer ter a atitude de um vencedor? Então tem mais um ensinamento de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Coloque assim a sua mão na altura do coração, feche os seus olhos. Meu Deus, continue falando conosco, continue tratando com o nosso coração, que a tua palavra ela seja abundante nas nossas vidas. Nós estamos, meu Deus, aprendendo neste caminho para sermos vencedores, e o Senhor tem nos ensinado nessa campanha, e hoje é o 6º elo, que o Senhor ainda tem algo para nos mostrar, para nos ensinar, que nos indica o caminho, como foi ministrado nesse louvor, o caminho do vencedor. E aqui, meu Deus, nesta noite, está um povo vencedor, que quer entender qual é o caminho que nos leva à vitória. Venha falar conosco, de um jeito muito especial, fala o nosso coração. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos na campanha 7 virtudes de um vencedor. Na primeira semana foi ministrado ao nosso coração sobre coragem. Na segunda semana, a palavra ministrada foi sobre perseverança. A terceira mensagem foi diligência. Na quarta semana, Deus ministrou ao nosso coração sobre humildade. E na semana passada, equilíbrio. E hoje, nós vamos falar sobre generosidade. Na semana passada, nós aprendemos sobre equilíbrio com Abraão. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre este homem chamado Abraão. A palavra que o pastor ministrou ao nosso coração a semana passada foi sobre a atitude de equilíbrio de Abraão que o fazia um vencedor. E hoje nós vamos aprender no mesmo capítulo lido na semana passada. Só que hoje nós vamos estudar essa atitude de generosidade na vida de Abraão. Abraão, irmãos, é o personagem da Bíblia mais admirado pelas 3 principais religiões do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm Abraão em muita conta. É um homem muito bem quisto nessas 3 religiões. E nessa noite nós vamos aprender sobre essa atitude dele, de generosidade. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo 13 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Gênesis capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 13, versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos.
Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Amém. Graças a Deus. A história desse sobrinho de Abraão, irmãos, ela passa a ser conhecida, porque quando Deus chama Abraão e dá uma ordem a ele, isso você vê no capítulo 12, aliás, o capítulo 12 do livro de Gênesis, é quando se começa a contar a história desse homem chamado Abraão. A Bíblia diz que Deus aparece a ele e diz assim: Abraão, sai da tua terra, saia do meio dos seus parentes e vá para uma terra que ainda eu vou lhe mostrar. Você já consegue imaginar como foi essa cena? É Deus chegando para Abraão dizendo assim: Abraão, você está bem estabelecido aí na casa do seu pai? Estou, Senhor. E aí, está tudo bem aí? Tudo bem. Então saia daí que eu vou te mostrar uma terra. E Abraão, como ser humano, poderia perguntar: mas eu vou para onde? E a resposta de Deus: ainda você não vai saber. Vá andando que eu vou lhe mostrar para onde você vai. Você entende por que esse homem é chamado o pai da fé? É muito difícil para nós seres humanos, quando Deus está nos dando uma ordem, e a gente não consegue ter a informação completa. Esse é o desafio de viver por fé. Sabe você que está na trilha do vencedor, e é por isso que você está aqui nesse 6º encontro, recebendo instrução de Deus sobre as virtudes necessárias a um vencedor? Tem muita coisa que Deus está te ensinando, que você pode não estar entendendo aonde Deus quer chegar, mas andar por fé é assim. A palavra do Senhor diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Diga para a pessoa do seu lado: o desafio é crer em Deus sem enxergar tudo. Você está sendo convidado a andar assim. Sabe quando você aprendeu sobre humildade, Deus te ensinou algumas coisas que você questionou: mas meu Deus, será isso mesmo? É o que Deus diz para Abraão: Abraão, vai andando, que na caminhada eu vou te mostrando onde eu quero te levar. Possa ser que nessa campanha, ouça bem, no nome de Jesus, você esteja sendo confrontado e confrontada por Deus. E possa ser que as ministrações realizadas nesse lugar estejam confrontando até conceitos seus, inclusive a mensagem de hoje. Foi assim que Deus chamou Abraão: Abraão, saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E a Bíblia diz que ele sai, e quem sai com ele? O sobrinho. O sobrinho de Abraão sai com ele. Só que a promessa de bênção de Deus, ouçam bem, irmãos, não era para o sobrinho dele, era para ele. Deus prometeu abençoá-lo, Deus prometeu prosperá-lo. Só que quem anda com gente abençoada é também abençoado. Você pode dizer amém? Quer ser abençoado? Ande com gente abençoada. A palavra do Senhor diz que agora a vida desse homem chamado Ló era ser abençoado. Abraão era abençoado, ele também. Abraão prosperava, ele também. Deus enriquecia Abraão, ele também. Porque quem anda com abençoado é abençoado também. A Bíblia diz que a bênção de Deus chegou de tal forma na vida dos dois, que eles começaram a ter dificuldade de administrar o que Deus tinha dado.
E começou agora a haver uma desavença entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. Os pastores começaram a brigar por pedaço de terra. Faltava pasto, faltava água. E quando Abraão percebe essa briga entre os empregados dos dois, chama o sobrinho e diz assim: ó filho, não dá mais para a gente continuar junto não. E antes que essa desavença chegue em nós dois, vamos tomar uma atitude aqui? Vamos decidir uma coisa? A gente vai se separar. E eu vou lhe dar a prerrogativa da escolha. É aí que começa a mensagem de hoje. Algumas pessoas, irmãos, acham que generosidade é quando você ajuda quem está precisando. Algumas pessoas acham que generosidade é quando você dá a mão a alguém mais necessitado. A maioria das pessoas acha que generosidade é quando você ajuda um menos favorecido. Generosidade até passa por isso, mas não é só isso. Generosidade vai além. Porque o que nós estamos vendo nessa atitude de Abraão é uma atitude generosa. Eu poderia definir generosidade como um ato de bondade ou um ato de boa vontade. É quando você tem um bom olhar para uma situação que vai favorecer o outro. Não necessariamente que o outro precise disso. Mas a maioria das pessoas acham que generosidade é você dar uma esmola, é você ajudar quem está precisando. Ló não precisava de nada, sabe por quê? Porque a palavra diz que ele já era rico, mas a atitude do tio dele era uma atitude generosa. A diferença básica entre Abraão e o seu sobrinho era que um era generoso e o outro era ambicioso. A pior coisa na vida do ser humano é quando ele olha para as coisas ou para as situações, deixa eu usar essa expressão, tá, irmãos? Com olho grande. E foi assim que Ló fez. Ló deveria saber muito bem, irmãos, que ele só era abençoado por causa do tio. Ló deveria saber muito bem que a história dele nunca seria conhecida se ele não tivesse perto de um homem abençoado. Ele deveria, no mínimo, quando o tio sugeriu que ele escolhesse, ele deveria, no mínimo, dizer: tio, eu sei que eu só estou aqui. Eu sei que eu só cheguei a esse ponto na minha vida por causa do Senhor. Então escolha primeiro. Essa seria uma atitude de generosidade. Porque, irmãos, generosidade passa por reconhecer o papel do outro na minha vida. Generosidade não necessariamente é estender a mão porque o outro está precisando, mas é quando eu olho para uma situação com boa vontade. Foi assim que Abraão fez. Meu filho, olha, chegou a hora da gente se separar e a gente vai escolher uma região para morar. Se você escolher a região da esquerda, eu vou escolher a região da direita. Se você escolher a região da direita, eu vou escolher da esquerda. Qual que você vai escolher? Esse era o momento do Ló generoso aparecer. Não, tio, o senhor é mais velho. Eu sei que eu só estou sendo abençoado por sua causa. Pode escolher primeiro. Mas não. Ló tinha olho grande. Normalmente, irmãos, quem tem olho grande não conhece o princípio da generosidade. Normalmente quem cresce o olhar na hora de uma decisão, de um próximo passo, não conhece o princípio da generosidade. Você está no caminho do vencedor, o Senhor está querendo te ensinar sobre o que é ser generoso. Ser generoso é até ceder a vez. Foi o que Abraão fez. Ele disse assim: olha, filho, pode escolher. Até porque Abraão, ele estava balizado num princípio. Sabe por que esse homem
ele sempre foi tão próspero e os seus descendentes sempre foram tão prósperos. Eu dizia isso no culto da tarde, que os descendentes desse homem chamado Abraão é quem hoje domina o mundo. Quem domina o mundo financeiramente e no poder são os descendentes de Abraão, os descendentes de Ismael e de Isaac. Abraão entendia o princípio. E sabe qual era o princípio que Abraão entendia sobre generosidade? Não importa para onde eu for, onde eu colocar o meu pé, Deus vai me abençoar. Não importa qual vai ser a minha escolha, se eu escolher primeiro ou se eu escolher depois, Deus vai me abençoar de qualquer jeito. O generoso entende assim. Mas a Bíblia diz que Ló não, Ló cresceu os olhos. E a Bíblia diz que quando ele olhou para a região de Sodoma e Gomorra, era uma região muito fértil, muito pasto, muita água, e ele disse: tio, é para ali que eu vou, porque é ali que o meu gado precisa estar. Abraão olhou para ele e disse: tá bom, pode ir para lá, eu vou para cá. E a Bíblia diz que Ló vai então para aquela região escolhida. Irmãos, quando nós escolhemos sem generosidade, quando nós decidimos sem generosidade, quando a gente dar o próximo passo sem generosidade, a chance de dar errado é muito grande. Você lembra da mensagem da semana passada? Primeira coisa que aconteceu, a palavra do Senhor diz que quando ele escolhe aquela região, Abraão vem morar aqui e ele está morando lá na região de Zoar. A palavra diz que a primeira coisa que aconteceu é que um bando de ladrões, foi a mensagem da semana passada, se junta e vai e saqueia as cidades e leva todo mundo escravo. Aí a palavra diz que Abraão, o generoso, junta o exército da sua família, vai lá e liberta o seu sobrinho. Aí a Bíblia diz que ele volta para a sua cidade e Abraão volta para o seu canto. Aí a palavra diz que Deus agora estabelece uma sentença contra aquela região que Ló morava. E antes de estabelecer essa sentença, Deus tem uma conversa com Abraão. O interessante é que a Bíblia, nesse momento, diz assim: Deus não esconderia nada de Abraão. Então Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu decidi destruir a região de Sodoma e Gomorra. É como se Deus estivesse fazendo assim: antes de destruir, eu resolvi te avisar. E agora Abraão, que era generoso demais, ele agora se coloca como intercessor, não só do seu sobrinho, mas de toda a região. E ele diz assim: Senhor, se naquela região houverem 50 justos, o Senhor destrói. Deus olha para Abraão e diz assim: olha, Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir não. Abraão faz a conta, Ló, a esposa, as filhas, não dá 50. E se tiver 30? Você disse: olha, Abraão, se tiver 30, também eu não vou destruir. Abraão vai fazer a conta, Ló, filha, não dá. E se tiver 20? E a Bíblia diz que Abraão vai reduzindo a conta, pedindo a Deus misericórdia por aquela região. Até que chega um momento que é como se Abraão tivesse sem graça de pedir, mas para Deus misericórdia. E Deus diz assim: olha, Abraão, mas eu estou enviando um anjo que vai livrar o teu sobrinho. O anjo do Senhor vai na casa de Ló e diz para ele: olha, vocês precisam sair agora, porque Deus está mandando fogo contra Sodoma e Gomorra. Nem tirem nada. E outra coisa, quando vocês saírem, saiam correndo, nem olhem para trás. É nesse momento que acontece aquele famoso episódio, que a esposa de Ló, ao sair correndo, olha para trás e vira uma estátua de sal. Por que eu estou contando essa história? Sabe qual foi o final da vida desse homem chamado Ló? A Bíblia diz que ele foge e vai se esconder numa caverna com suas filhas. E o final da vida desse homem, irmãos, é isolado dentro de uma caverna. Quem não é generoso fica sozinho. Quem não entende o que é generosidade se isola.
Sabe você que está segurando um assunto assim da sua família e dizendo: ah, mas eu tenho direito de falar isso. Sabe o que Deus está te convidando a fazer para ser um vencedor? Imprime um olhar diferente nessa situação. Porque generosidade é até olhar para o outro com bondade. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando estava preso, preste bem atenção, ele ficou numa cela com um homem chamado Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo, ele era um escravo fugitivo que tinha aprontado com o seu senhor, um outro homem chamado Filemon. E existe na Bíblia uma carta de Paulo a esse homem chamado Filemon. E Paulo ele diz assim: Filemon, eu estou preso e eu conheci aqui um tal de Onésimo, você conhece? E eu sei que ele aprontou com você, mas agora ele é um irmão nosso. E Filemon, irmãos, ele era o filho na fé de Paulo. E Paulo diz assim para Filemon: ó, ele está voltando para sua casa. Eu vou te pedir uma coisa, receba ele. Aliás, receba ele como se estivesse me recebendo. E se ele lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Sabe o que Paulo estava fazendo nesse momento? Ele estava ensinando a Filemon a ser generoso naquela situação. Generosidade não é só ajudar alguém em necessidade. Generosidade, às vezes, é até abrir mão de algo que é seu direito. Ah, mas eu preciso dizer para aquela pessoa umas coisas. Enquanto isso, você está segurando essa situação na sua mão. E Deus está pedindo para você olhar para essa situação com generosidade. Generosidade também, irmãos, é reconhecer o outro na nossa vida. Esse próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que ele está falando sobre o crescimento da igreja em Corinto. E ele diz assim: eu estou sabendo aí que vocês estão falando que uns são de Paulo, outros são de Apolo. Quem é Paulo e quem é Apolo? Eu plantei e Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Ou seja, ele estava reconhecendo que Apolo também tinha o ajudado no seu ministério. Isso é generosidade. Tem filhos aqui nessa noite que nunca reconheceram que o pai e a mãe fez por você. Tem pessoas aqui nessa noite que nunca reconheceram quem te ajudou na sua profissão para você chegar onde você chegou. Generosidade é reconhecer o outro na sua vida. Generosidade é você reconhecer que nessa sua trajetória teve tanta gente abençoada que Deus colocou no teu caminho para te abençoar, para te fazer crescer. Isso é generosidade. Generosidade é quando eu reconheço que tem gente que já andou do meu lado e já me abençoou muito. Você quer estar na trilha do vencedor? Deus está te convidando a ter esse olhar de generosidade. Ou você pensa que você chegou até aqui sozinho? Sozinha? Deixa o Espírito Santo nessa noite te fazer lembrar um pouquinho quanta gente já andou do seu lado que te abençoou. É colocar na situação um olhar de generosidade. Generosidade também, irmãos, é andar fora da lógica. Todas as vezes que a gente fala sobre generosidade, a gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre algumas atitudes do generoso. Eu dizia isso nos outros cultos. Já pensou, você que está aqui nessa noite, antes de você frequentar esse lugar, quando se falava sobre dízimo e oferta, qual era o seu posicionamento sobre isso? Inclusive, tem gente aqui que já disse até assim: está indo para a igreja, dá dinheiro para a igreja, ou dá dinheiro para o pastor. Você que hoje é dizimista, por que hoje você é um dizimista?
Por que hoje você contribui com o projeto Crescer? Será que não foi porque a sua visão foi modificada? Quando a gente quer agir com generosidade, normalmente, ouça bem, nós somos confrontados com a lógica. Eu contava nos 2 cultos da manhã e da tarde, que quando eu abri a primeira igreja, a igreja do Santo Antônio, nosso pastor, o pastor Luiz, me levou junto com o pastor Bosco para começar a obra. Me levaram num salãozinho que dava mais ou menos umas 40 cadeiras. E quando eu fui pela primeira vez, eu já disse para o pastor, a gente vai passar aqui menos de 1 ano. E a gente tem que mudar para um maior, porque não vai dar. E graças a Deus foi assim. Mais ou menos de 1 ano, a gente alugou outro local, que era bem velho. A gente teve que dar uma repaginada, pintar, mas o telhado estava quase caindo. E desde o primeiro dia, eu tinha conversado com o dono e dito para ele, ó, tem que trocar o telhado. Ele, não, pastor, o telhado está bom. O telhado está bom. E eu olhava assim, meu Deus. Uns 4 meses, quando a gente estava lá, eu chamei um amigo, até daqui da igreja, o Ricardo Prado, que é engenheiro, disse assim, Ricardo, vamos lá fazer uma inspeção, que eu tento convencer o proprietário que tem que trocar o telhado, e ele disse, tá bom. E nesse dia, quando a gente foi lá, eu liguei para ele, e disse, olha, vem aqui, porque eu estou aqui com o engenheiro, e ele disse que não tem condições desse telhado do jeito que está. Aí ele disse assim para mim, eu estou indo aí com o engenheiro também. Eu disse, oh meu Deus, ele vai vir com o engenheiro que vai dizer que o telhado está bom. Quando ele parou o carro, que o engenheiro chegou, ele nem entrou, olhou assim e disse, eu nem entro aí. Eu disse, graças a Deus. Aí o proprietário disse assim, agora vai ter que fechar a igreja para a gente trocar. A igreja passou 25 dias sem ter culto lá dentro. A gente se reunia na calçada da igreja. Os irmãos iam, a gente fazia uma oração, cantava um louvor e depois ia embora. 25 dias depois, voltou os cultos. E aí agora a gente precisava ampliar, precisava fazer essa linha das crianças. E a igreja não tinha condições. Aí eu fiz uma reunião com o conselho. E aí eu disse assim, olha irmãos, a gente precisa ampliar, fazer salas de crianças. Só que a igreja não tem condições. E a ideia que eu tenho, e claro, precisa passar pela aprovação do conselho da igreja. É que eu vou tomar um empréstimo no meu nome, a gente faz a reforma necessária e depois a igreja vai pagando. O conselho aceitou, isso foi lavrado em ata e foi feito assim. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, que eu fui dormir, o Espírito Santo disse assim no meu coração, esse valor aí vai ser a sua oferta como semente para esse novo momento. E eu disse, não, isso não é de Deus, não é de Deus de jeito nenhum, não é mesmo. Eu lembro que eu disse ainda assim, está repreendido. Gente, o valor não tinha como entrar no meu orçamento. Não, isso aí é coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo insistindo, isso aí vai ser a sua semente para esse novo momento que a igreja precisa viver. E eu disse, não, está repreendido, não tem, Senhor, não tem como. Naquela noite eu pedi um sinal para o Senhor e na manhã seguinte esse sinal o Senhor deu, que eu precisava fazer aquilo. Ouça, tem coisa na sua vida que você precisa imprimir um olhar de generosidade, que quando você olha na lógica humana, não combina. Tem certos assuntos que você precisa na sua vida olhar com bondade e generosidade, que quando você conversa com alguém, essa pessoa pode até usar essa palavra pesada, deixa de ser besta. Você vai abrir mão disso? Você não está vendo que você está no seu direito? Você não está vendo que é direito seu essa situação? Eu não estou dizendo aqui para você abrir mão daquilo que é seu direito. Mas tem certas situações que você está tentando resolver a ferro e fogo e Deus está te ensinando a olhar com generosidade. Sabe você que Deus lhe colocou na família como conciliador? Porque tem pessoas, irmãos, que Deus deu esse dom. Família às vezes está em guerra e Deus deu a essa pessoa o dom da conciliação. E essa pessoa tem que chamar alguém, tem que chamar o outro, ó, vamos aqui conversar. E sabe o que mais precisa nesse momento? De generosidade para olhar cada situação. E normalmente, quando você quer agir com generosidade, a lógica
humana, a lógica da situação confronta a sua atitude. E tem hora que você rejeita o que Deus está lhe pedindo. Você já parou para pensar o que foi Abraão, olhar o seu sobrinho escolhendo o melhor pedaço de terra e dizer: eu vou deixar ele escolher, porque eu sei da fidelidade de Deus na minha vida. Ser generoso, às vezes é chamar um, chamar o outro, dizer assim: ó, vamos aqui conversar. Eu sei que você está falando isso, eu sei que você está dizendo isso, mas olha, vamos olhar por esse lugar aqui, por esse ângulo. Generosidade é agir com bondade e boa vontade, sem esperar nada em troca. Foi assim que Abraão usou com o seu sobrinho Ló. Foi assim que Paulo usou com Onésimo, quando pediu a Filemão: Filemão, eu sei que você está muito chateado com esse escravo seu. Porque alguns teólogos dizem, irmãos, que esse tal de Onésimo passou a perna e feio no seu patrão, no seu amo, no seu senhor. Mas não era esse o motivo para ele estar preso. Ele estava preso por outro motivo. Só que agora ele estava sendo liberado. E Paulo estava dizendo para Filemão: ele está voltando. Mas reavalie a situação e olhe para ele com generosidade. Você quer encontrar o caminho da prosperidade, você vai ter que olhar para as mais diversas situações da sua vida, sempre com generosidade. Mesmo que isso seja conflitante com a lógica que estão te apresentando. E você sabe por que o Espírito Santo está falando isso ao seu coração. Você sabe por que Deus está te confrontando com essa palavra. Tem pessoas que estão segurando certos assuntos da sua vida assim, ó. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão dessa situação. E isso já está durando quanto tempo? Se você colocar um outro olhar, será que Deus não vai reverter essa situação? Generosidade. Alguns conceituam generosidade como dividir um tesouro. E isso não se limita apenas às questões de bens materiais. Abraão estava dividindo um tesouro seu, que era o direito de escolher. Generosidade é abrir mão. Generosidade é ceder. Isso é generosidade. Eu quero orar por você nessa noite. E nós estamos concluindo hoje o 6º elo dessa campanha. E Deus, Ele está querendo que dos mais diversos assuntos que Ele tratou no seu coração, você consiga colocar generosidade em tudo. Você foi ministrado sobre humildade, você foi ministrado sobre equilíbrio, você foi ministrado sobre coragem, sobre tudo isso. Deus, Ele quer que você tenha um bom olhar. Eu quero orar com você pedindo que o Senhor, Ele te dê esse bom olhar. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele falou sobre isso e Ele disse: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será repleto de trevas. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, me dá um bom olhar para toda e qualquer situação, para esse próximo passo que eu preciso dar na minha vida. Me faz imprimir um bom olhar nessa situação, que eu olhe com generosidade para aquela pessoa, para aquela situação, para essa minha decisão, no nome de Jesus. Amém.